Bom dia, Eliane, a paz. Bom dia, Milena. Bom dia, Patrícia. Sejam todos bem-vindos aí. Obrigado por estarem conosco para a gente rezar junto essa comunhão espiritual. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Pai. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Ariane, a paz. Bom dia, Camila. Nós vamos iniciar essa nossa comunhão espiritual de hoje pelo Evangelho, olhando aquilo que o Senhor tem a nos dizer pela sua palavra, que sempre cura, sempre libertação, sempre salvação. Bom dia, Maria, bom dia, Adriana, a paz. O Evangelho do Senhor hoje se encontra no Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, versículo 14 ao 15. E o Evangelho ele vai dizer assim: naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós, os fariseus, praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse Evangelho de Jesus nos traz dois ensinamentos importantes dentro de tantos outros que ele também carrega. O primeiro deles é nos falar que existe um tempo para cada coisa. Uma expressão que a gente conhece inclusive de outras passagens do Evangelho. Os discípulos de João, que vivia de uma maneira muito radical o judaísmo daquele período, começam a questionar os discípulos de Jesus porque não viam nos discípulos de Jesus a mesma radicalidade, não viam nos discípulos de Jesus a mesma entrega que os discípulos de João possuíam. E quando eles questionam esses discípulos acerca desta prática, que é uma prática quaresmal do jejum, Jesus fala: olha, não faz sentido enquanto você está dentro de uma festa, e ele fala dos amigos do noivo, então ele traz aquela situação de uma festa de um matrimônio, de casamento. Não faz sentido nesse momento as pessoas estarem ali praticando a penitência, praticando a mortificação, né? Sendo que o esposo está ali do lado, o noivo está ali do lado. Vai haver um momento em que o noivo vai ser retirado, que o noivo vai estar distante, afastado. Nessa hora é o momento de se fazer o jejum e a penitência. Então Jesus mostra pra gente que existe um tempo para as coisas. E quantas vezes a gente tem vivido as coisas fora do tempo? Dentro da nossa vivência da fé, nós dizemos que existem dois tipos de tempo, que é o tempo do Cronos, o tempo do nosso relógio. Então, por exemplo, agora são 6 horas e 5 da manhã. Mas existe também o que nós chamamos de Kairos, que é o tempo da graça. É o tempo oportuno, a hora certa para fazer aquilo que precisa ser feito. A gente sabe que tem coisas que a gente pode fazer em qualquer momento do dia, mas se a gente fizer num determinado momento, faz diferença. A gente pode falar diversas coisas, mas se a gente falar no momento certo, faz diferença. Então nem tudo pode ser feito a qualquer hora, a qualquer momento. Existe o tempo favorável, existe o tempo oportuno. E esse é um pequeno ensinamento que esse Evangelho nos traz. Mas ele também vai falar sobre o momento, a hora do jejum. Nós sabemos que a igreja nos ensina, e eu convido você depois a compartilhar isso com outras pessoas que muitas vezes desconhecem a forma como nós devemos viver a nossa fé. A igreja nos ensina que existem os tempos fortes de penitência, que são todas as sextas-feiras do ano, e o tempo quaresmal. E a gente vê hoje na nossa igreja quantas pessoas não respeitam, por exemplo, o jejum, né? Na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, que são os 2 dias por preceito no qual devemos fazer o jejum. E existem vários tipos de jejum, agora a gente não tem um tempo para explicá-los, mas a gente precisa pensar sobre isso. Quantos de nós abandonamos as abstinências das sextas-feiras do ano
que aqui no Brasil a gente tem a possibilidade de praticar, além da abstinência de carne, como pede a Santa Mãe Igreja, por autorização dessa própria Santa Mãe Igreja, essa abstinência ela pode ser comutada em outras ações, como uma oração, não qualquer oração, mas uma oração que você faça com esta intenção de cumprir com a sua penitência da sexta-feira, ou um ato de caridade, um ato de amor. E a gente se esquece disso na sexta-feira, durante o ano. E isso precisa ser resgatado. Também é importante lembrar que, embora a gente possa, e seja até em alguns casos louvável, fazermos a nossa penitência, mesmo na quaresma, nos dias de domingo, tem gente que tem o propósito de fazer penitência durante todo o ano, né? Faz um ano de abstinência sobre alguma situação, que o domingo, por excelência, não é em si um dia penitencial. Não que seja um erro, e aí eu até recomendo vocês olharem um vídeo do Padre Paulo Ricardo, onde ele fala sobre é proibido fazer penitência aos domingos, e ele explica que não é o dia ideal, não é o dia em geral que se aconselha a penitência, porque é o dia que nós estamos com o noivo. Por isso que se a gente for olhar na quaresma, por exemplo, se a gente olhar de quarta-feira de cinzas até o sábado de aleluia, ou mesmo até a quinta-feira, na missa da ceia do Senhor, onde ali se encerra a quaresma, nós vamos ver que passa de 40 dias. E passa de 40 dias justamente porque nós temos no meio desses 40 dias, dias que não são em si penitenciais. São os domingos, temos dia 19 de março, que é a solenidade de São José, porque são dias e momentos em que o noivo está conosco. E se o noivo está conosco, nós precisamos aproveitar, festejar a sua presença. Nesse sentido, convido você que está comigo, se você puder fechar os seus olhos, ou então simplesmente se interiorizar para nós fazermos a nossa comunhão espiritual agora. Pedindo ao Senhor a graça de reconhecermos em que tempo nós estamos vivendo. A hora oportuna de fazermos as nossas penitências, os nossos sacrifícios, renunciando a nós mesmos, como dizia o Evangelho de ontem, mas que também reconheçamos a hora de festejar, a hora de comemorar, porque temos o esposo conosco. Senhor, nós pedimos a Tua presença sacramental e espiritual. Sabemos que nesse momento não podemos comungá-lo, o Seu corpo e sangue, mas que o Teu Espírito Santo nos permita, pela intervenção dos anjos, comungar-vos espiritualmente. Vem, Senhor, até a nossa alma. Nós acreditamos na Tua presença real na Eucaristia. Pedimos perdão pelos nossos erros e disposição para praticar a caridade. E desejamos comungar espiritualmente do Senhor. Este é meu corpo, toma e come. Este é meu sangue, toma e bebe. Revesti-vos de minha força, estejais em mim. Eis que estou convosco até o fim. Este é meu corpo, toma e come. Este é meu sangue, toma e bebe. Revesti-vos de minha força, estejais em mim. Eis que estou convosco até o fim. Que as graças dessa comunhão espiritual permaneçam sempre em nossa alma. E nesse sentido, nós encerramos fazendo uma oração de comunhão espiritual de São José Maria Escrivá, que desde a sua primeira comunhão tinha um amor muito grande pela Eucaristia. E um dia ele foi ensinado essa oração tão simples, mas que também nos leva à comunhão espiritual. São José Maria Escrivá dizia assim: eu gostaria, Senhor,
de vos receber com aquela pureza, humildade e devoção com que vossa Mãe Santíssima vos recebeu, com o espírito e fervor dos santos. Amém. Estivemos reunidos e permanecemos unidos na graça de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe o dia de vocês. A paz.